Olá, como vai? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três funções muito interessantes. É a função de ponto, a função de curva e a função que conserta a curva. Juntando com a função de reta e retângulo que nós vimos na aula passada, nós já vamos começar a construir pequenos moldes, que na verdade não são moldes, vão ser desenhos e depois vão virar moldes. E vai ser muito fácil a gente trabalhar quando a gente analisa a forma que a gente trabalha no manual. Então, são ferramentas muito importantes para você que quer aprender a modelar direto no computador. Ok? Vamos para o vídeo, então. Para criar pontos, nós vamos utilizar a função por coordenada. Ela se encontra no menu Construção, na área de pontos. Esta função ela utiliza para criar pontos soltos no espaço. Basta clicar na função e clicar na tela. E também criar pontos com medidas exatas, relacionados a outro ponto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um ponto e depois usar aqui o quadro de coordenadas para criar pontos com referência a esse ponto. Esse aqui é o zero da sua função, então eu quero 50 no x, 0 no y, ele vai me fazer um ponto com 50, para a direita positivo, para a esquerda negativo no x. Eu confirmo, cancelo. Também posso fazer pontos na horizontal. Clico para ter a referência, 0 no x, 50 no y. E aí eu tenho aqui um ponto, confirmo, cancelo. Então, aqui eu tenho um ponto entre eles 50 centímetros na horizontal e aqui entre esses 50 na vertical. Para apagar, a mesma coisa. Seleciono e dou delete, um a um ou todos de uma vez. Para fazer uma curva, nós vamos utilizar a função curva, também na aba Construção, na seção de curvas. Basta que eu clique onde eu quero que a minha curva comece e eu vou clicando para desenhar essa curva. Não é igual a outras ferramentas que existem aí em outros softwares, que você clica o início e o final e depois puxa no meio para fazer a curva. Para terminar a curva, quando eu não quiser mais terminar a curva, eu clico com o botão direito para cancelar. E aí, você vê que apareceu esse desfaz ponto. Ele funciona enquanto eu estou fazendo a curva, que eu dei esse ponto aqui, não queria, sem terminar, eu venho aqui, clico, e ele desfaz o último ponto. E aí eu posso ir continuando a desenhar a minha curva, certo? Para consertar a curva, eu venho aqui no menu Manipulação, Modificar, e aí eu clico na curva, vão aparecer os pontos, eu vou usar o modo discreto, número de pontos 1, e aí eu clico, arrasto, clico de novo, até que a curva assuma a forma que eu desejo. Bem, agora vamos fazer um exercício um pouco mais focado e utilizando todas as funções que nós já utilizamos até agora. Eu vou criar um arquivo novo, vou utilizar aqui um material que eu tenho, que é o traçado da gola da camisa social. Aqui eu tenho um passo a passo. Esse aqui é do livro Modelagem Masculina do Senac, do Paulo Foucault. E aqui eu tenho os passos que você tem que fazer, e aqui eu já fiz um paralelo com o que nós temos que utilizar no Audaces. Então, aqui ele começa mandando você fazer de D para D1, depois de D para E, de E para E1, ou seja, construir um retângulo. E aí já vem aqui, utilizar a função retângulo para criar um retângulo com 21 centímetros de largura, dx, e 5,5 centímetros de altura, dy, criando D, E, E1 e F1, e F1 não, e E1 aqui, D, E, E1 e D1. Tá? Esse F1 está errado aqui. Então, eu vou vir aqui, vou criar um retângulo, vou lá, Construção, Retângulo, clico, venho aqui e coloco 21 no dx, 5,5, lembrando que o Audaces não aceita vírgula, no dy. Pronto, vou dar um zoom aqui para ver melhor. Já tenho aqui, 20... Opa, olha aqui, eu errei, fiz 31, vou apagar. 21 por 5,5. Pronto, está aqui. Agora, o próximo passo que ele manda fazer aqui é usar o por coordenada para marcar F e F1, que são pontos com 1 centímetro.
em relação a esse ponto aqui no corner. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar na função e vou botar um ponto aqui usando o snap, para pegar bem no canto. Dei snap, confirmei, criei o ponto de referência, vou lá no x0, y1, confirmo, cancelo, venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa, confirmo, 0 no x, 1 no y, que é 1 centímetro para cima, confirmo, cancelo. Como eu dei snap aqui, pegou bem a ponta da linha, e aí criei os pontos F e F1, do jeito que está aqui. Agora, ele manda utilizar reta para ligar F a F1 e depois utilizar por coordenada para criar os pontos E2, E3, F2 e E4. Então, eu vou vir aqui, né? Eu já tenho as medidas aqui, ó, né? E2 e E3 são 1 centímetro, E4 e F2 são 5 centímetros. E2 e E3, E2 é em relação a E1, aqui ó, de E1 para E2, 1 centímetro, e de E2 para E3. Então, eu vou fazer um ponto daqui para cá com 1, depois vou subir 1 centímetro. Então, vamos lá. Função por coordenada, não, primeiro retas, snap no início, confirma, snap no final, confirma. Criei a reta aqui. Volto lá em por coordenadas, snap aqui na referência, confirma, e aí agora eu coloco 1 centímetro no x, 0 no y, confirma, e agora, como ele está pegando esse ponto aqui que eu criei por último como referência, a única coisa que eu vou fazer é mudar aqui, ó, 0 e 1, e aí o outro ponto ele criou para cima. Confirmo, cancelo. Melhor do que o snap, confirmo 1 no x, 0 no y. Eu crio esse, cancelo. Aí, 2 snap nele, confirmo 1 no y, 0 no x, para poder fazer o para cima. Já fiz logo em 2 etapas. E agora, vou dar snap, confirma. Daqui para cá são 5 centímetros, é no x. 5 no x, 0 no y, confirma, cancela. E aqui, snap confirma, 5 no x, 0 no y, confirma, cancela. Agora, o último passo é justamente criar uma curva fazendo a gola de E4 para E3, de F2 para D1 e depois ligar D1 e E3 com o quê? Com uma reta. Então, vou vir aqui no meu molde, vou lá em curva, snap, confirma, e aí ó, eu vou clicar para fazer a minha curva, 2, 3, e snap aqui no final, e aí eu cancelo. Aqui embaixo é a mesma coisa, snap, confirma, vou lá 1, 2, 3 pontos de curva, confirmo, cancelo. Pode ver que a curva ficou ruim, eu vou em manipulação, modificar, clico na curva, vão aparecer os pontos de curva e agora eu vou ajustando a curva. No início é meio complexo, porque você está acostumado a fazer as coisas com curva de alfaiate, curva francesa, mas com o tempo você pega as manhas, tem que treinar bastante essa questão de curva. Aí, ó, só ir arrumando a curva até ela assumir a forma que você quer. E aí, agora, é justamente o quê? Ligar esses dois pontos aqui com a reta. Vou lá em construção, reta, já tem início e final. Snap no início, confirma, snap no final, confirma e cancela. E aí eu tenho o quê? A minha gola pronta, que na verdade ela não está pronta, é só um desenho, eu preciso transformar ela em molde ainda, mas aqui a gente viu como desenhar a gola com as funções que nós vimos até agora. Bem, como é que vocês viram? Já temos ali uns moldes pequenos feitos de uma maneira bem simples, tomando sempre como base o quê? A forma como nós trabalhamos no mundo manual e utilizando as funções do Audaces para reproduzir o que é feito no mundo manual. Agora, o que a gente vai ver é como a gente transforma esse desenho em molde, mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!